Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos dar continuação ao nosso estudo de domingo no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos finalizar hoje o capítulo de número 20. O nosso pastor Davi pregou o capítulo 20, início do capítulo no domingo passado, e nós vamos dar continuidade e finalizá-lo hoje. Atos dos Apóstolos, os irmãos podem ficar sentados, vamos ler o texto juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e a partir do verso 17. Vamos, na medida do possível, tentar ser bem objetivos, para celebrarmos com tranquilidade a Santa Ceia do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17. Título: Em Mileto fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, o apóstolo Paulo disse: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto.
e acompanharam-no até ao navio. Somente até aqui, irmãos. Paulo, ele está em sua terceira viagem missionária. E conforme nos pregou o irmão Davi no domingo passado, todos os acontecimentos do capítulo 20, objetivamente, no verso de número 17, Paulo chegou à cidade de Mileto. E o verso de número 17 começa dizendo que então mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. É interessante que Paulo, nessa sua terceira viagem missionária, e diga-se de passagem, o apóstolo Paulo pregou incansavelmente a palavra do Senhor e o evangelho do reino. Uma das coisas em que Paulo ele vai se autodeclarar neste texto é que ele foi incansável na pregação do evangelho. Ele chega ao ponto em que ele diz dia e noite. Ele permaneceu pregando, ensinando e ministrando, tanto a judeus quanto a gregos, a tantos quantos ele pudesse pregar a palavra do Senhor. Um homem incansável. Apesar de todas as suas circunstâncias, tribulações, lágrimas, provações, açoites, prisões, quantas vezes foi espancado, quantas vezes foi maltratado por aqueles que entendiam que ele era o seu inimigo, mas em todas estas coisas, Paulo foi mais do que vencedor. Em tudo aquilo pelo qual o apóstolo Paulo passou, nenhuma circunstância foi suficiente para fazer com que o apóstolo se desviasse do seu chamado. Porque lá, no caminho de Damasco, quando ele foi chamado, o Espírito Santo, através de toda aquela circunstância em que Jesus apareceu a Paulo, disse a ele o quão glorioso e também penoso seria o seu trabalho. O apóstolo em nenhum momento ele deixou de lado as suas atribuições como apóstolo de Cristo por causa das circunstâncias. E agora no verso de número 17, em que Paulo está em uma cidade chamada Mileto, cerca de 45 quilômetros da cidade de Éfeso, e ele manda então que chamem os presbíteros da igreja, que chamem os bispos, os pastores, os auxiliares, aqueles que estão incumbidos de guiar o rebanho da igreja de Deus. Não é a igreja do apóstolo Paulo, não é a igreja apenas dos discípulos, não é a igreja apenas de um ou de outro, é a igreja de Deus. E aqui está algo muito interessante, porque apesar de Paulo ter fundado dezenas de igrejas, em dezenas de cidades, em nenhuma delas ele se auto-intitulava o dono da igreja, mas pelo contrário, ele dizia que era um cooperador junto com os demais para o reino de Deus. Paulo em nenhum momento deixou com que a soberba invadisse seu coração, a tal ponto que ele se intitulasse como dono da igreja. Pelo contrário, ele sempre disse que era conservos dos seus irmãos. E é um exemplo para nós hoje. O apóstolo Paulo, quando então manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e uma das questões deste texto em particular, é de que é ou o único discurso em que o apóstolo Paulo fala aos cristãos. Nós vemos Paulo discursando aos judeus, nós vemos Paulo discursando aos gentios, Paulo discursando perante as autoridades, mas é o único discurso do apóstolo Paulo aos cristãos. E é um discurso que ele vem recheado de sentimentos do apóstolo. Ele é um discurso que ele vem recheado de algo muito particular. E o apóstolo ele vai revelar aqui a sua alma diante dos presbíteros. E como em pelo menos duas partes do texto, ele vai dizer que ele serve como exemplo, não por um exemplo por si mesmo, mas sim como ele
ele tenta seguir o exemplo de Cristo, e ele diz que ele também é um exemplo aos irmãos. O propósito do apóstolo não é se auto-intitular, pelo contrário, é mostrar aos presbíteros da igreja de Éfeso que aquele momento é singular, que aquela circunstância em que eles estão ali, naquele ato, não mais acontecerá outra vez, não mais terá um outro momento. É algo particular entre o apóstolo e os presbíteros da igreja. E Paulo tem algumas recomendações que ele quer passar, que são de extrema importância para o bom andamento da liderança e da igreja do Senhor. A palavra de Paulo é exortativa, mas também apologética. Nós vemos que, ao que parece, Paulo, ele muitas vezes se resignado em ter que declarar o seu apostolado, em ter que declarar o chamado que Deus fez a ele. Mas quando necessário, o apóstolo Paulo faz uso do seu chamado. E aqui é um dos momentos em que ele diz que todos, não apenas alguns, mas todos estavam cientes de como ele havia se comportado na igreja de Éfeso quando esteve com os irmãos. Por cerca de 3 anos esteve ali pregando e participando, contribuindo com a igreja do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele dá uma palavra exortativa, mas também apologética. Ele nos diz mais, verso número 17 e o 18: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. O apóstolo Paulo, ele faz uma revisão do seu trabalho passado com os Efésios. Ele resgata uma lembrança, porque agora Paulo está aproximadamente 1 ano em que ele já não está mais com os irmãos em Efésios. Ele passou cerca de 3 anos, continuou as suas viagens, continuou as suas pregações, o fundar igrejas, e passado cerca de 1 ano, então, ele retorna a Mileto e chama os presbíteros. Então ele faz uma revisão do seu trabalho passado com os irmãos efésios. E ele faz então um exame, uma retrospectiva da sua missão em Éfeso. Então ele recapitula a partir do verso número 19, em que ele diz: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo diz que o seu serviço não foi um serviço arrogante, que a sua passagem não foi uma passagem em que ele foi usufruir dos benefícios da igreja. Pelo contrário, ele diz: servir com toda humildade, com lágrimas e com provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo dá aqui as características de um bom cristão e de um bom obreiro do Senhor, que serve com humildade, não com arrogância, que serve com lágrimas, pelo trabalho pelo qual Deus o está chamando, pelo trabalho pelo qual Deus está colocando em suas mãos. E ele diz mais: também servir com provações, principalmente pelos judeus que sobrevieram contra Paulo. Então ele diz, lembrando a eles que quando esteve com eles, ele os serviu com humildade, lágrimas, provações, por tudo aquilo que ele passou. E é interessante que muitas vezes as provações, meus irmãos, elas têm o poder de endurecer o coração do cristão. Muitas vezes as provações, as lutas, as tribulações, elas têm o poder de endurecer o coração do cristão. Quando ele é provado hoje, quando ele é provado daqui a um tempo, quando ele é provado por um período prolongado, às vezes estas provações
endurece o coração. Mas Paulo diz: todavia eu servi com toda humildade, com lágrimas aos irmãos. Às vezes o que as provações e tribulações não têm poder de fazer conosco, o desânimo faz. Às vezes o que a tentação não consegue fazer no coração de um cristão, o desânimo faz. Porque a tentação, ela vem de fora para dentro, ela tem um elemento externo que vai nos levar à tentação. A provação, ela é um elemento externo que vai nos levar a sermos provados. Mas o desânimo, ele está dentro de nós. E muitas vezes o que a provação e a tentação não conseguem fazer, o desânimo consegue. E o apóstolo Paulo diz: mas nem todavia desanimado eu fiquei, mas eu servi com humildade aos irmãos. No verso número 20 ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma que seja proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. No verso 20 Paulo diz que não retivera nada da pregação da palavra de Deus, de que ele não se melindrou em pregar nada da palavra de Deus. Pelo contrário, eu vos preguei tudo aquilo que Deus havia nos revelado. Paulo não reteve nenhum dos seus conhecimentos. Paulo não reteve a sua melhor pregação para um outro momento. Paulo não reteve aquilo pelo qual Deus havia lhe dito para pregar em uma outra igreja. Não, pelo contrário, no verso número 20 ele diz: jamais deixei de vos anunciar a palavra de Deus. Preguei, meus irmãos, com totalidade. Preguei, meus irmãos, com todo fervor. Preguei com toda a capacidade que havia em mim. Preguei toda a palavra de Deus. Não vos deixei nada de lado, não vos ocultei nada. Meus irmãos, é tão interessante isso. O apóstolo, com toda a sua bagagem, com todo o seu conhecimento, com todas as suas experiências, ele não desmerecia igreja alguma, ele não desmerecia cidade alguma, ele não desmerecia ninguém. Pelo contrário, ele diz: jamais deixei de vos anunciar, senão toda a palavra de Deus. Isso é um exemplo para nós. Não há ninguém que não seja tão ruim, que não seja merecedor da palavra de Deus. Não há ninguém que seja tão bom, que não precise também da palavra de Deus. Não há nenhum de nós aqui nesta noite que, por mais que tenha o seu conhecimento elevado, por maior que seja o seu número de anos de fé, que não precise da palavra de Deus, da totalidade da palavra de Deus, da totalidade dos desígnios de Deus, da totalidade das doutrinas de Deus, para que nós possamos exercer a nossa vida cristã na totalidade do Espírito. E é isso que Paulo diz no verso de número 20. Ele diz: ensinei incansavelmente em lugares públicos, como a sinagoga, a escola de Tirano e de casa em casa. Paulo diz no verso 20 que o seu ensino foi de forma proveitosa, e ainda ensinou publicamente e de casa em casa. O apóstolo Paulo não tinha restrições quanto a quem ensinar, aonde ensinar, como ensinar. Pelo contrário, ele diz: eu ensinei publicamente, mas também ensinei de casa em casa. Eu ensinei aonde havia um número grande de pessoas, mas eu também ensinei de pessoa a pessoa, de irmão a irmão, de casa em casa. Eu não me resignei ao lugar ou a quem estava ensinando. Pelo contrário, de forma proveitosa, aonde era proveitoso pregar o Evangelho, aonde era proveitoso compartilhar da palavra de Deus, ali eu estive com os irmãos. E é interessante que se ele diz que pregou publicamente, é como se ele dissesse: vocês bem sabem disso. Eu nem sequer precisaria estar lembrando, porque vocês viram, vocês estavam lá, vocês estavam partilhando comigo quando eu pregava de casa em casa. Talvez na casa de alguns dos presbíteros ali presente, Paulo pregou e ensinou. Talvez em alguma ocasião, publicamente, os presbíteros estavam com ele, mas ele continuou dizendo que
vocês viram que eu preguei em todo momento. Não distingui circunstância, pessoas, lugares, pelo contrário, aonde era proveitoso eu preguei a palavra de Deus. E assim também devemos ser nós, meus irmãos. Em todo tempo, em todo lugar, aonde for proveitoso pregar o Evangelho de Deus. A quem for proveitoso pregar a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos presbíteros. No verso número 21, ele diz: testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O conteúdo da mensagem de Paulo era o mesmo. Ele não mudava a sua mensagem porque estava diante de uma autoridade ou porque estava em alguém comum do povo. Pelo contrário, verso 21 ele diz: testificando tanto a judeus como a gregos. E o que ele prega? Arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que Paulo pregava é a mensagem mais atual nos dias de hoje. Arrependimento para com Deus, fé no Senhor Jesus Cristo. Se tem uma das grandes questões que a Bíblia é maravilhosa, em que o Evangelho ele é transcendente, é que ele é atemporal. Aquilo que Paulo pregava, arrependimento para com Deus, é o que nós temos que pregar hoje, é a nossa mensagem. Arrependimento para com Deus, para todos os homens. Aquilo que Paulo pregava, a fé no Senhor Jesus Cristo, não é apenas uma mensagem para o mundo, mas é uma mensagem para o nosso coração como cristãos. Que a fé que nós temos hoje é a fé no Senhor Jesus Cristo, e que ela se permaneça viva nos nossos corações. Mensagem de Paulo, o conteúdo era o mesmo, independente do lugar, das pessoas ou das circunstâncias. E este também é a nossa mensagem. Ela é atemporal. O apóstolo Paulo, no meio do seu discurso, a partir do verso número 22, ele toma uma perspectiva diferente. Ele dá uma perspectiva do futuro. O apóstolo Paulo, ele tem, através do Espírito Santo, uma revelação de que ele iria a Jerusalém, e de que passaria por mais circunstâncias, provações e tribulações. No verso número 22, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O Espírito Santo revela a Paulo que haveria um sofrimento em Jerusalém. E Paulo ele revela isso no verso 22, e ele diz que estou constrangido que vou para Jerusalém, não sabendo ali o que me acontecerá. Mas é Paulo, mesmo diante de um aviso do Espírito do que provavelmente aconteceria em Jerusalém, ele revela aos presbíteros de Éfeso que isso em nada diminuía o seu fervor espiritual. O Espírito Santo revela a ele, o constrange a ir a Jerusalém. E mais, o Espírito Santo ainda diz para ele que haverá sofrimento em Jerusalém. Provavelmente a maioria dos cristãos hoje, se recebesse um aviso do Espírito de que fosse para tal lugar e passaria por sofrimentos e tribulações, repensaria a sua intenção em obedecer ao ídolo do Espírito. Porque sofrimento hoje é algo que nem sempre alguns entendem como parte da fé cristã, parte da vida cristã. O apóstolo Paulo então ele diz que isso não diminuía a sua intenção. Ele termina dizendo: não sei o que ali me acontecerá, não sei o que há de suceder, apenas o Espírito diz que haverá sofrimento, haverá tribulação. E no verso 23, senão o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias, tribulações.
a sua empreitada era por obra do Espírito Santo. O Espírito testificava a ele, mas o mesmo Espírito que revela, que discerne, que orienta, é o mesmo Espírito que dá graça, meus irmãos. O mesmo Espírito que diz: Paulo, as tribulações e as cadeias te sobrevirão em Jerusalém, mas é o mesmo Espírito que testifica com ele de que essa é a vontade de Deus, de que este é o desejo de Deus para a vida do apóstolo. E Paulo não, então, fica resignado, mas pelo contrário diz: eu irei, irmãos, até Jerusalém, porque esta é a vontade do Espírito. A sua empreitada era por obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo testificava isso na vida do apóstolo. Verso 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Independente das ameaças, Paulo disse que ia, ainda mais, não tinha medo dos perigos, estava pronto a arriscar a vida pela pregação do Evangelho da graça de Deus. Veja bem, a expressão do apóstolo é: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Mais do que a minha vida, mais do que o apreço que eu tenho à minha vida, eu considero que pregar o Evangelho da graça de Deus é maior. Completar a minha carreira, cumprir com o meu chamado, é maior do que todas as circunstâncias desta vida. Paulo diz: minha vida não é preciosa, mas testemunhar o Evangelho da graça de Deus, isto sim é precioso. Meus irmãos, olhando para a minha vida, eu penso quão longe nós estamos do ideal, daquilo que seria um obreiro do Evangelho do Senhor. Olhando para a vida do apóstolo e para a nossa vida, nós pensamos quão longe nós estamos do ideal, do que é ser um servo do Senhor. Por tão pouca coisa, nós entendemos que o nosso chamado pode ser deixado em segundo plano, mas o apóstolo Paulo diz: não há nada mais precioso do que cumprir e testemunhar o Evangelho da graça de Deus, do que pregar para aqueles que estão esperando. O Espírito me chama e diz: vai e pregue. Então significa que alguém está lá necessitado de ouvir o testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo diz: eu não posso ter a minha vida por preciosa se alguém está aguardando. O Espírito está me levando para que pregue testemunho da graça de Deus. É mesmo se alguém um dia foi usado por Deus para pregar o Evangelho a nós, foi usado para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, e nós fomos alcançados, também nós seremos usados por Deus para testemunhar deste mesmo Evangelho, para que vidas sejam alcançadas. Aleluia. Paulo diz: minha vida em nada é preciosa, a não ser este testemunho. Verso número 25: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. E essa foi a dura palavra que os presbíteros de Éfeso ouviram. Paulo permitiu que os presbíteros ficassem sabendo do seu posicionamento. Paulo disse: provavelmente nós não nos encontraremos mais. Meus irmãos, vocês não mais verão o meu rosto. Verso 26: portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Verso 27: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Meus irmãos, nós não nos veremos mais, mas eu saio de consciência tranquila, eu saio de mãos limpas, porque eu fiz tudo aquilo pelo qual Deus me chamou. Ninguém tem nas minhas mãos o sangue de alguém, porque eu preguei a todos
e faz os anciãos entenderem que ele se desincumbiu das suas responsabilidades entre eles, de que não era ele mais o responsável da igreja em Éfeso, que agora repousava sobre estes irmãos o cuidado sobre o rebanho do Senhor, de que não era mais Paulo agora que estaria guiando esta igreja, mas pelo contrário, agora Deus está sobre vocês, o Espírito está sobre vocês, o Evangelho e a graça de Deus estão sobre vocês, ao ponto em que Paulo diz: eu vos recomendei a graça de Deus. A mesma graça que está sobre mim, apóstolo Paulo, está sobre vocês. Paulo então, ele deixa sobre eles essa incumbência, que ele não havia hesitado em proclamar todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus. E é interessante para nós, meus irmãos, não apenas aprendermos das doutrinas e das escrituras aquilo que queremos, aquilo que gostamos, aquilo que achamos mais interessante, mas sim, como o apóstolo algumas vezes neste texto diz, todo o conselho, o desígnio, o Evangelho e a graça de Deus. Nós somos tentados a nos aprofundarmos naquilo que mais gostamos. Nós somos tentados a sempre analisarmos os pontos que mais trazem alegria ao nosso coração. Mas o apóstolo Paulo diz: não, é todo o desígnio de Deus, toda a verdade de Deus, todo o Evangelho de Deus. Então ele diz: problemas futuros sobrevirão sobre a igreja de Éfeso. Paulo diz que virão problemas internos e externos. Paulo ele diz que sobre a igreja de Éfeso, ele prevê duas coisas que acontecerão aos cristãos depois de sua partida ou de sua morte. Primeiro, perseguição contra a igreja que vinha de fora. E então, Éfeso e as igrejas da Ásia passaram por sangrentas perseguições, movidas por Domiciano, durante a época em que a carta ao Apocalipse foi escrita. No verso de número 28 ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo diz: os de fora perseguirão, e foram perseguidos. Paulo diz que de dentro haverá apostasia, e também houve apostasia provinda de dentro da comunidade cristã. Apocalipse capítulo 2, na carta em que é escrita aos irmãos de Éfeso, ali nos fala sobre a questão da apostasia dos irmãos. Diz o texto que Éfeso rejeitou a doutrina dos nicolaítas, mas porém deixou o seu primeiro amor. Cerca de 150 anos após a passagem do apóstolo Paulo, houve uma doutrina do gnosticismo que também tomou conta da Ásia e da igreja de Éfeso. O Espírito Santo, meus irmãos, está guiando o apóstolo Paulo em seu discurso de tal maneira que revela que ele vai passar algumas coisas em Jerusalém, mas também lá na frente, 100 e poucos anos depois, aquilo que o Espírito Santo revelou a Paulo se cumpriu. Tanto as perseguições de fora da igreja, quanto a apostasia e aqueles que se desviaram dentro da igreja. O apóstolo Paulo diz então aos anciãos: atendei, versículo de número 28, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus. Não é a igreja do apóstolo Paulo, nem a igreja do presbitério. A igreja é de Deus. Não é a igreja do pastor. A igreja é de Deus. John Stott, ele chama atenção para uma questão tríplice, de que a igreja é de Deus, comprada com o sangue do seu Filho, e que agora o Espírito Santo é Ele quem
coloca supervisores para pastorear a igreja de Deus. Aleluia. Vou ler para os irmãos um trecho do texto de forma bem rápida, para que os irmãos entendam aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer nas palavras de John Stott. É bom notar que, ao desenvolver a metáfora pastoral, Paulo descreveu o seu próprio ministério como o pastor deles. Alertou-os contra os falsos mestres, os lobos, e afirmou o valor dos membros de sua igreja, que é o rebanho de Deus. Portanto, os pastores do rebanho de Cristo têm uma tarefa dupla: alimentar as ovelhas, ensinando a verdade, e protegê-las dos lobos, advertindo-as dos erros. O apóstolo Paulo, ele incumbe aos presbíteros de Éfeso essa tarefa: alimentar a igreja de Deus e proteger a igreja de Deus dos lobos vorazes. É essa incumbência que ele passa aos irmãos. Então, verso número 32: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A palavra de Deus tem poder sobrenatural, que Paulo diz, para vos edificar e dar herança perante aos irmãos santificados. A palavra de Deus, somente o Evangelho de Deus tem a capacidade de converter corações endurecidos. Somente o Evangelho de Deus, meus irmãos, pode fazer aquilo que eu, com todas as minhas palavras, não posso. Somente a palavra de Deus, através do Espírito, pode fazer com que estes homens que receberam essa mensagem entendessem que tinham sobre si a maior responsabilidade que alguém poderia ter, que era apacentar o rebanho de Deus, o rebanho da igreja de Deus. Por isso que, quando Paulo ele vai dizer do seu ministério, ele diz: não cobicei prata, não cobicei ouro, não cobicei vestes, não fui pesado a ninguém, porque o Evangelho não é para enriquecer ninguém, o Evangelho não é para agradar a ninguém, o Evangelho não é para que o obreiro, o presbítero, o líder seja enriquecido com aquilo que vem do povo. Pelo contrário, o Evangelho é para servir ao povo. Então Paulo diz: de maneira alguma, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Imagina o apóstolo Paulo perante os presbíteros dizendo: estas mãos que vocês estão vendo, não foi pesada a ninguém, não quis nada de ninguém, pelo contrário, apenas serviu incansavelmente de dia e de noite aqueles que estavam necessitados. E essa é uma mensagem para nós. Ele termina dizendo: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais aventurado é dar do que receber. Não que quem recebe não é aventurado. Ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. É o contrário do que na maioria das vezes nós vemos os líderes evangélicos fazendo hoje, usufruindo-se daquilo que vem do povo. Paulo diz: é o contrário, deve-se dar e não receber. Mas não que quem recebe é menos importante, mas é uma dádiva poder contribuir. É um privilégio responsável poder contribuir na igreja do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo nos diz. E por todas estas coisas é que, então, os irmãos começam a chorar. E de uma forma extraordinária, eles começam a se abraçar no pescoço do apóstolo Paulo e o beijar. Porque diante de tudo isso, imagino eu, quão entristecido ficaram os irmãos por aquela palavra em que Paulo disse: não mais vereis o meu rosto. Vamos nos colocar em pés nessa noite. Verso número 36. Tendo dito estas coisas, ajoelharam-se
orando com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Podemos ver claramente aqui que a lealdade daqueles irmãos ao apóstolo Paulo estava baseada mais na realidade da mensagem que o apóstolo Paulo pregara do que na personalidade dele. Podemos ver aqui que a lealdade dos irmãos não estava baseada na personalidade de Paulo, mas sim na mensagem que ele pregara. Este homem nos trouxe todo o desígnio de Deus, e agora ele está diante de nós, dizendo que provavelmente em breve período passará pelo martírio. Então eles se entristeceram, abraçaram-se, choraram, oraram, se beijaram, e diz o texto, conduziram até o navio, e nunca mais viram o apóstolo Paulo. Mas mais do que o apóstolo Paulo, permaneceu entre eles o Espírito Santo e o Evangelho de Deus. Aleluia. Mais do que o apóstolo Paulo. Por isso, meus irmãos, mais do que o líder, os irmãos, aqueles que congregam aqui no nosso meio, provavelmente todos nós um dia iremos passar. Provavelmente todos nós frequentamos de uma outra igreja, e talvez aqui não será a última igreja pela qual frequentamos. Mas o importante é que, independente de quem passar, é que o Espírito Santo vai continuar proclamando o Evangelho muito além da nossa personalidade. Mas que é um privilégio, uma responsabilidade imensa, podemos dizer: Senhor, eis-nos aqui para sermos usados para pregar o Teu Evangelho. Vamos orar nessa noite. Pai, nós Te bendizemos em primeira instância, Senhor, porque por essa oportunidade nós estamos na Tua casa nessa noite. Ó Deus, está aqui neste momento. Alguns estão cansados, outros estão passando calor, alguns estão preocupados, mas o importante é que nós estamos aqui porque o Espírito nos conduziu nessa noite. Ó Senhor, quantos talvez não estão abatidos pelas tribulações, as lágrimas, as provações, as circunstâncias, as ciladas da vida. Mas Deus, nós seguimos observando este exemplo do apóstolo Paulo, Pai, que disse: não tenho minha vida por preciosa, senão testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quão miseráveis somos nós, Senhor, quando temos a Tua palavra e o Teu Evangelho e nos melindramos em proclamá-lo. Quão miseráveis somos nós, Senhor, quando temos a palavra de vida eterna, e nem de casa em casa, e nem publicamente, nem particularmente a partilhamos com aqueles que estão precisando e necessitados. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos constranja com esta verdade. Ó Deus, que não sejamos apenas cristãos nominais, que vêm a um templo, que cantam, que ouvem, que se abraçam, que oram, que partilham junto da comunhão. Pai querido, nós queremos ir muito além disso. Nós queremos, Pai, desfrutar do Evangelho e dos desígnios de Deus. Queremos sair de uma vida medíocre, uma vida cristã pequena, Pai querido, e partilharmos da graça de Deus, mas só podemos partilhar daquilo que temos. E a única esperança de que há em nosso meio um mover do Espírito é porque o Evangelho, através do Espírito Santo, ele está em nosso meio, e somente Ele pode fazer aquilo que as minhas palavras não podem. Pai querido, essa noite que nós vamos celebrar a comunhão com Cristo e com os irmãos, quem dera nós pensássemos uns com os outros, repensássemos, ó Deus, diante do exemplo do apóstolo Paulo, a nossa vida cristã, a nossa comunidade cristã, o nosso viver cristão, a nossa vida particular cristã, para que possamos dizer: Senhor, usa-nos para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E uma vez mais, Senhor, eu peço que tudo aquilo que eu não consegui passar aos meus irmãos,
com as minhas palavras, por minhas deficiências, mas que o Teu Espírito Santo fale e traduza aos corações, para que todos nós possamos entender o Evangelho, desfrutarmos e partilharmos das verdades de Deus. Abençoa-nos agora, Pai, que celebraremos da ceia do Senhor, e assim, crendo, nós já Te agradecemos, para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor.